Ela me pediu um tema desafiador. Eu acho que ela gostou do meu curso, enfim. Mas, quando a gente fala no Vermelho de Valentino, estamos falando de uma assinatura. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho. E espero que esse momento seja de interlocução. Nós que já somos professoras há tanto tempo, é um perigo quando estamos com o microfone, porque nossa hora-aula é 50 minutos, então é bem perigoso. Eu preparei meia hora de maneira que a gente possa conversar. Bem, falei a vocês, tenho 40 anos de experiência profissional e também no mundo acadêmico. Deixei de dar aula na graduação há 2 anos atrás e hoje eu só leciono na pós, porque quando você leciona na graduação, o compromisso é semanal e na pós-graduação é um módulo devidamente localizado e você não tem que faltar ou decorar aulas, etc. Bem, eu venho de uma família que há uma tradição em direito e eu resolvi fazer artes e aí os meus familiares ficaram pelo menos 3 semanas sem falar comigo, porque eu não entendi como que eu estava quebrando isso, porque pais, tios, primos, filhos dos primos, todos são advogados, não é incrível isso? E eu falei, não, eu quero fazer artes e arquitetura. Então, em 79 eu passei na FAAP em artes, e em 80 eu entrei em arquitetura no Mackenzie, e aí meu avô ficou 3 meses sem falar comigo, porque ele achava que era alguma bobagem adolescente, etc. Mas ele viu que era realmente o que eu mais gostava. E sou grata aos meus pais porque eles me apoiaram, apesar de toda a pressão, eles me apoiaram e eu não me arrependo desse caminho. Ou seja, eu sempre gostei de cores, sempre gostei de arte. Eu me lembro da inauguração do MASP, cuja primeira exposição foi Bauhaus. Eu me lembro também que, voltando dessa exposição, eu fiz questão de repetir os exercícios, maquetes, modelos, pintura, enfim. Então, quando falei que ia fazer arquitetura e artes, para os meus pais não foi nenhuma surpresa, porque eu, como criança, já demonstrava gostar muito disso. Bem, ao mesmo tempo que eu fazia as faculdades, eu morava em Genópolis, de maneira que eu ia a pé para a FAAP, para o Mackenzie, a pé. E aí eu fazia monitoria aos meus colegas no horário livre. Então, era período integral mesmo. Quando eu me formei primeiro numa faculdade, eu já ingressei no mestrado da Universidade de São Paulo, e o meu tema era a cor na arquitetura. A professora Elis Bonzelli, da área de comunicação, assumiu a minha orientação inicialmente, depois Ivete Zanettini assumiu tanto o mestrado quanto a orientação do doutorado, a cor na arquitetura. Em 2024 eu lancei o meu livro, CMF Essência das Cores, que é a essência de fato da minha tese de doutorado, porém voltada ao mercado profissional, ou seja, eu escrevi para os profissionais. Em 1988, eu abri o portal de tendências com 2 sócios. E eu tenho uma amiga que entende de outras áreas, porque eu entendo da área científica. Ela falou o seguinte: Márcia, você tem que abrir o portal no dia 8/8 de 88. Dia, mês e ano do dragão. Falei, opa, e se eu não abrir? Só daqui a 100 anos. Eu falei, opa, não vou esperar, vamos abrir, tudo bem, isso para mim não vai fazer diferença. Mas a verdade é que o portal, ele sobreviveu a planos econômicos, a crises e sucessos, enfim, e ele já existe há essas décadas apoiando a indústria, empresas, na seleção de cores, materiais e acabamentos. Eu já tive experiências junto a empresas muito grandes, tais como a Rodia. Então vinha Marie Curie, do Estúdio Berceau de Paris, para gerenciar todos os comitês de cores. Então eu fui construindo a minha carreira, fazendo cursos, fiz cursos no exterior também,
em universidades conceituadas, mas naqueles créditos os quais seriam importantes para mim. Então essa é a minha trajetória resumida de 40 anos. Poderia contar aqui mais histórias, mas o fundamental é o meu contato, tanto com profissionais como com a indústria. A propósito, esse número 8 me persegue, né? 8 anos diretora no Mackenzie, 8 anos professora e tal. Quando eu achei que, bom, agora vou dar uma paradinha, o proprietário e fundador do Instituto Europeu de Design, Francesco Morelli, me convidou para fazer a primeira faculdade italiana, que já existia como cursos livres. E daí eu fiquei como diretora há 8 anos também. Então alguma coisa tem nesse 8 que eu não entendi muito bem ainda, mas ela é cheia dos 8. O vermelho como assinatura. Quando nós olhamos algumas marcas, quando nós conhecemos alguns estilistas, você tem uma relação muito direta entre o nome, a marca e cores. Então, Chanel falava o seguinte: as mulheres pensam em todas as cores, exceto na ausência da cor. Eu sempre digo que preto tem tudo o que precisa, branco também. A beleza deles é absoluta, é a harmonia perfeita. Então a fala, o tom da voz é coerente com a produção de Coco Chanel, inclusive até no redesign de algumas estampas que são icônicas na cultura da moda francesa. Então, branco e preto. Assim como Hermès, quando você vê uma caixa cor de laranja, com pequenos detalhes, a gente vai falar bastante sobre isso, ou uma Birkin, laranja. Mas por que esse laranja se tornou tão iconográfico? Bem, durante a Segunda Guerra, eles tiveram falta de um papel cor de camurça, um marrom com uma luminosidade média, e o que o fornecedor tinha à disposição e um lote muito grande era cor de laranja. Então, se apropriaram dessas caixas, desse cartonado todo, e ela acabou se tornando o símbolo. E todo mundo reconhece esse laranja como assinatura da Hermès. Veja, depois que a guerra acabou, eles poderiam ter voltado. Hoje não, desculpe, há cerca de 10 anos atrás, eles estavam variando cores de acordo com o segmento. Hermès Casa, por exemplo, tinha uma cor, a parte de joias outra cor, e hoje está tudo unificado novamente, porque o laranja é, de fato, a assinatura. Essa é a mais recorrente. E a história é muito interessante, porque o Charles Lewis Tiffany, ele, proprietário, mas ele fazia questão de fazer a produção do catálogo, sempre. E aí o fornecedor mostrou para ele uma opala especial, uma pedra opala especial. Ele ficou tão encantado com aquela opala, que ele falou: a coleção desse ano, a capa do catálogo será nessa cor. O sucesso, a recepção foi tamanha que no final das contas virou também a cor assinatura. Então veja que não é a cor do logotipo, mas é a cor da assinatura. Compreendendo história e contexto. Eu sempre falo que esse é um aspecto fundamental quando nós estudamos cores. Não é apenas a cor pela cor, mas sim quem foi o estilista, quem foi o arquiteto, quem foi o designer, que tipo de contexto que ele estava. Isso é fundamental saber. E o Valentino, ele nasceu em 11 de maio de 1932, numa Itália que na época passava por um período muito pesado por conta do nazismo.